Olá pessoal, espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas regrinhas para quem pretende fazer intercâmbio na Irlanda. Vamos falar sobre parte burocrática, quais os documentos que você precisa levar junto com você para a sua viagem e apresentar na imigração. Vamos falar também sobre o custo, né? Quanto está custando hoje, em 2026, para você estudar na Irlanda, um programa de estudos de idioma que te dá a permissão de residir e trabalhar no país por 8 meses, com direito a mais 2 renovações, podendo ficar até 2 anos só como estudante de idioma e depois estendendo mais algumas vezes o seu visto por mais 3 ou 4 anos através de um curso de ensino superior, que nós podemos comentar por aqui também. Para quem conheceu o nosso canal agora, eu estou fazendo aqui uma playlist, tudo sobre intercâmbio na Irlanda. Nós começamos primeiro falando sobre planejamento e porque muitos brasileiros acabam voltando para o Brasil, mesmo tendo a intenção de ir para não voltar, acabam voltando por falta de planejamento, por falta de saber aonde quer chegar antes de sair, né? Eu falo um pouquinho sobre as oportunidades que o país dá em relação a visto de trabalho, né? Quais são as profissões elegíveis para o visto de trabalho para você conseguir uma residência e futuramente uma cidadania local. No segundo vídeo nós falamos sobre o custo de vida na Irlanda e as principais cidades para você fazer intercâmbio na Irlanda. 11 cidades disponíveis na Irlanda, cada uma com a sua característica, cada uma com um perfil ideal para quem busca qualidade de vida e, claro, conquistar os seus objetivos, né? Tem muita gente que viaja sem saber para onde está indo e só depois de chegar percebe que está no lugar errado. Então a gente fala um pouquinho sobre isso também. E no terceiro vídeo eu falo sobre ganhos, né? O quanto você pode ganhar como estudante na Irlanda trabalhando em trabalhos de entrada, né? Que não exijam inglês tão avançado. E hoje nós vamos então falar sobre a parte burocrática, mas antes eu quero agradecer demais aos 100 mil inscritos. Conseguimos finalmente chegar nessa meta, né, de 100 mil inscritos. Eu acredito que a Enjoy Intercâmbio seja a única agência do Brasil que alcançou esse número dentro do YouTube, mas assim, não foi fácil, porque nosso conteúdo é educativo, né, e a gente sabe que, diferente de temas como entretenimento, fofoca, etc., é muito difícil você conseguir alcançar uma marca dessa, ainda mais tratando-se de um canal de uma empresa, né, de um canal corporativo. Mas foram 12 anos aí de muito suor, mais de 980 vídeos postados aqui no canal, então quero agradecer demais a vocês terem ajudado a gente a alcançar essa meta, e para retribuir isso, nesse final de semana, né, acredito que no domingo, depois eu vou postar aqui no canal, no nosso Instagram, nós vamos fazer uma live aqui em tempo real, uma live de 4 horas, vai ser a Free Mentor, então seria mentoria gratuita para quem quiser participar, né? Eu vou jogar um link no chat e quem quiser participar é só clicar no link para poder fazer as suas perguntas para a gente aqui ao vivo em tempo real, né? Com vídeo, sem vídeo, vocês que vão decidir, tá bem? Muito obrigado mais uma vez. Então vamos lá, pessoal. Depois que você entrou em contato com a sua agência, de preferência com a Enjoy Intercâmbio, conversou com o seu consultor, decidiu a sua cidade, a época que você vai viajar e tudo mais, tem o seu curso pago, tudo certinho, você vai juntar os seguintes documentos. Passaporte com validade, claro, né? Ver se a validade do seu passaporte aí tem pelo menos 1 ano. A carta de matrícula da escola, então depois que você quita o seu curso, você recebe um documento, né, mostrando que você está matriculado nessa escola. O seguro médico, que é obrigatório e normalmente vem junto, né, com o curso, um comprovante da acomodação que você vai ficar, seja ela acomodação da escola, seja ela uma acomodação que você consiga reservar por conta própria, tá? É importante que, mesmo que seja a casa de algum amigo, é importante que tenha uma carta de referindo, né, quem é o responsável pela casa, o nome, o documento, o telefone para contato, o endereço e tudo mais, dizendo ali o período que você vai estar se hospedando nessa casa, o extrato, né, do saldo da sua comprovação financeira. Você pode até mostrar a telinha do celular com seu saldo em euros, tá? O pessoal sempre pergunta, Cauê, posso levar reais? A gente sempre recomenda já viajar com euros, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um link de um banco digital, né, uma conta global, onde você consegue comprar euro, dólar, libra, qualquer tipo de moeda, e aí você já compra os seus euros, né, a melhor taxa que tem é através da Wise. Através desse link, inclusive, você consegue alguns descontos, né, na primeira transação para compra de euro, e aí você apresenta o saldo da sua comprovação financeira, né, através dessa conta. A gente sempre indica, né, imprimir o extrato, porque às vezes pode acabar a bateria, pode falhar a internet, né, do aeroporto e tudo mais. Então sempre tem o extrato também. 2 coisas muito importantes que o pessoal geralmente falha: passagens aéreas. A passagem, ela tem que ter a passagem de ida
e a passagem de volta. Para onde, Cauê? Para o seu país de origem. A imigração está exigindo essa passagem? Em regras, pede-se que seja passagem de volta para o país de origem, tá? Mas, ultimamente, segundo o relato dos nossos próprios alunos, eles não estão pedindo a passagem de volta para o Brasil. Está sendo meio que uma loteria. A maioria passa direto, apresenta só a carta da escola e alguns outros documentos e acaba não pedindo a passagem aérea. Mas pode acontecer de pedir sim. Mas principalmente, se você precisar acionar o seu seguro, quando você tiver alguma dor, algum acidente, ficar doente, qualquer coisa nesse sentido, precisar de um atendimento médico, lembrem, o seguro cobre as despesas que não são baratas, tá? A despesa na Europa, gente, principalmente na Irlanda, o sistema de saúde, ele é pago, tá? E é muito caro. Então, o seguro médico, ele cobre essas despesas. Porém, a seguradora, ela pede a passagem aérea de volta para o seu país de origem para poder validar o reembolso do seu atendimento, tá? Então, não se esqueçam disso, não é apenas a economia pelo fato de comprar uma passagem aérea para outro país ou não comprar. É porque se você precisar e comprar em cima da hora, depois pode sair mais caro, tá? E por último, pessoal, isso é uma novidade. Agora, a imigração está pedindo para algumas pessoas o recibo de pagamento do seu curso. Se você pagou à vista, guarda o recibinho, tá, do seu banco, imprime e também deixa na nuvem, tá? Duas opções, assim como o extrato do saldo da sua comprovação financeira. Se você pagou parcelado o seu curso, guarde todos os recibinhos e leve também com você, junto com esses documentos, numa pastinha, tá? É uma novidade, eles não pediam, tá? Pelo menos nos últimos 10 anos aí, 11 anos que a gente trabalha com isso, é uma novidade pra gente. Então você já sabe, né, que para viajar para um país, fazer um curso, né, os documentos, ele tem que fazer sentido com a sua intenção. Você vai chegar na imigração, o oficial da imigração vai perguntar, tá, você veio para cá para quê, né? Qual que é o seu objetivo aqui? Só vim estudar. Então, se você veio estudar, você apresenta todos os documentos que demonstram de fato que você está matriculado e é oficialmente um estudante na Irlanda. Cauê, eu posso entrar como turista e depois me matricular? Poder pode. Você só não consegue trocar o seu visto de turista para um visto de estudante. Infelizmente, na Irlanda é diferente de alguns outros países, como Nova Zelândia, por exemplo, que você consegue ir como turista e depois se matricular numa escola e alterar o seu visto. Na Irlanda, esse processo tem que ser feito na imigração do aeroporto. Ou seja, você pode se matricular, mas você vai ter que sair da Irlanda para um país vizinho, o país de Gales mesmo, que 1h30 de viagem, fazer um bate e volta, e aí sim apresentar a documentação da escola como estudante oficial, como estudante genuíno ali na imigração do aeroporto, tá? Infelizmente na Irlanda tem essa regrinha meio chata. Então, caso você não queira ter essa despesa extra, a gente sempre recomenda já chegar como estudante desde o princípio, tá? E quanto vai custar esse intercâmbio para mim, Cauê? Bom, vamos lá aos custos básicos, né? Primeiro de tudo, o mais importante, o curso, tá? Dentro de um pacote de um curso de intercâmbio de inglês, né? Um curso vai ter duração mínima de 6 meses, 25 semanas, carga horária mínima de 3 horas por dia ou 15 horas semanais, sendo esse curso de manhã ou de tarde. Infelizmente, na Irlanda não permite estudar no período noturno, tá? Não se preocupem, o pessoal consegue trabalhar mesmo assim, mesmo quem estuda de manhã, mesmo quem estuda de tarde. Claro, quem estuda de manhã geralmente tem mais tempo livre, né, para poder trabalhar. De tarde acaba quebrando ali aquele período do dia, né? Apesar de que tem algumas, poucas escolas têm cursos que são de 4 horas por dia, mas de segunda a quinta, completando aí 16 horas semanais. Né, o mínimo é 15, então dá para você ficar sexta, sábado e domingo livre para trabalhar. Tem gente que faz 12 horas por dia e só em 3 dias dá para você matar 3 horas. Vai ficar morto, mas é possível fazer também. Então, dentro de um curso de 6 meses, né, você vai ter alguns itens básicos ali que são o seguro médico, tá incluso. Algumas escolas cobram material didático, outras que são livro, né? Outras escolas imprimem, né, o material, então às vezes não cobra. Tem a taxa de matrícula da escola e tem um exame que ele é obrigatório, um exame de proficiência que você tem que apresentar na imigração, caso você queira renovar o seu visto e fazer mais um curso de inglês para permanecer por mais 8 meses na Irlanda. Mas esse exame ele é obrigatório para qualquer aluno. Tá? Geralmente é o TAE, né, que é um exame, não serve para muita coisa, e tem o IELTS ou Cambridge, que são exames que você pode usar como certificado de proficiência no idioma para fazer cursos em qualquer universidade do mundo todo. Tem o seguro da escola também, que geralmente o pessoal já inclui, né, as escolas já incluem também no pacote, e aí, claro, dependendo da agência, tem uma taxinha de serviço, às vezes pode ser descontado. Por exemplo, hoje a Enjoy está com algumas promoções onde a gente não cobra nenhuma taxa de serviço e a gente, além de tudo, ainda inclui um curso de barista para você aprender a fazer os cafés artesanais e aumentar ali seu leque de opções na hora de trabalhar, além de também aulas particulares de inglês. São 1 mês de aula particular, que a gente chama de pré-viagem, né, para te preparar para as condições iniciais ali de aeroporto, busca de acomodação, primeiro emprego e tudo mais. Então, todo esse pacote, ele vai variar muito na Irlanda, entre 2.000 euros e
6 mil ou mais, tá? Existem escolas aí mais caras, claro que a gente entende que ficaria praticamente impossível para quase 100% da população brasileira, mas são escolas que existem, né? São escolas, cursos mais específicos, mas eu vou tentar aqui explicar a diferença desses valores, né? Porque de 2 mil para 4, 5 mil euros tem, né, uma grande diferença. Então, o que muda, né? Muda o tipo de curso e carga horária. Então, por exemplo, tem curso que atende apenas 15 horas semanais, tem cursos de 20 horas semanais, tem cursos que é apenas o General English, né, o inglês geral, e tem cursos que é mais voltado para preparação de exames, né, Cambridge, IELTS. Então, são cursos que são um pouquinho mais caros. Aí, dependendo, claro, da escola, pode ser que esses valores sejam diferentes, né? Existem escolas que estão começando no mercado, então estão buscando o seu espaço e acabam trabalhando com um valor mais enxuto, porém com uma estrutura mais cheia, né? Ou seja, no limite da capacidade de atendimento, né? A gente sabe que tem escolas aí que as turmas são de 15 alunos, que é o máximo permitido por lei pela Irlanda, né? Você não pode ter mais do que 15 alunos em sala de aula, mas vai ter escolas ali que vão ter 6, 8 alunos na sala, o que é excelente, porque você ganha uma atenção mais individual ali do professor. E por sua vez também tem seu custo, né? Professores ou o corpo docente da escola, depende muito. Às vezes tem professores que não têm muita experiência, não tem uma certificação adequada para poder trabalhar, e tem escolas com corpo docente de professores mais experientes, aí com 20, 30 anos de mercado, com certificação Delta, que é o ápice aí da certificação dos professores de escola de idioma. Tem escolas que, né, já têm um tempo no mercado, ou seja, 30 anos de mercado, 40 anos de mercado, com premiações de melhor escola da Irlanda, melhor escola da Europa, né? Então, claro, essas escolas têm os seus valores, né? Elas valem realmente o que cobram. E claro, o mix de nacionalidades, né? É muito difícil você conseguir encontrar uma escola abaixo dos 3 mil euros que não tenham aí pelo menos 70%, 80% de brasileiros na escola, né? Então você vai ter uma sala aí, dependendo do seu nível, né, do seu nível na turma que você entrou, pode ser que tenham 15 alunos e 15 brasileiros com você. É muito comum isso, tá? E aí complica, porque perde um pouco o sentido do intercâmbio, né? O câmbio significa troca, né? Troca de experiência internacional, né? Então, se você quer ter uma experiência de troca de experiências culturais, é legal que você tenha alguns amigos, pelo menos de outras nacionalidades. Não só pela cultura, mas principalmente para fazer sentido o idioma. O inglês, não basta só você ir na escola aquelas 3 horinhas e falar com o professor em inglês, né? Você tem que manter uma rotina no seu idioma. Quanto mais você evita o português, mais rápido você aprende. Sendo assim, quanto mais brasileiros na escola, menos você vai praticar o inglês, até mesmo porque os estudantes da escola vão ser a sua família, a sua bolha. Você vai se envolver durante os 6, 7, 8 primeiros meses, a sua família vai ser os alunos da escola. Se você tem 2, 3 alunos de outros países, mesmo que você tenha mais 3, 4 amigos brasileiros, mas se vocês estiverem juntos, não só na escola, mas para as questões do dia a dia, passeios, atividades extracurriculares que as escolas oferecem, já vou falar sobre isso. Mesmo que você esteja com um brasileiro junto, você vai ter que se comunicar em inglês, né? Por uma questão de respeito aos estudantes de outras nacionalidades. Você não pode simplesmente chegar numa rodinha e sair falando em português com uma pessoa que não faz a mínima ideia do que vocês estão falando, certo? Então isso é muito importante. Ah, Cauê, mas por que não tem estrangeiro nessas escolas de menos de 3 mil euros? Porque geralmente os estrangeiros são quem? Árabes, asiáticos, europeus, nacionalidades onde o custo do euro é a mesma coisa, diferente que pra gente 1 euro custa 6 reais. Para eles 1 euro é 1 euro, é fácil de comprar. Então para eles se matricularem numa escola que vai entregar uma estrutura, um corpo docente bacana, atividades extracurriculares que vão realmente fazer eles aproveitarem mais o intercâmbio deles, né? Eles não vão buscar pelas escolas mais baratas, eles vão buscar realmente pelas escolas mais caras, onde tem menos alunos por sala, onde eles consigam ter uma atenção do professor. As atividades extracurriculares que eu falo é que assim, muitas escolas, né, oferecem atividades além das aulas de inglês. Então, por exemplo, tem escolas que oferecem aulas de conversação, isso fora do horário de aula, tá? Por exemplo, se estuda de manhã, vai ter alguma atividade à tarde, ou à noite, ou finais de semana, tem os passeios, ida em cinema, boliche, fazer as viagens, as excursões, né, museus, tour exploratório pela cidade, para aprender um pouquinho sobre a história da local ali da cidade, da cultura do país e tudo mais. Então, essas atividades, elas têm um custo, né? Porque os professores ali estão
trabalhando mais do que o horário das aulas, tá? E aí tem várias outras coisas, tem escolas que oferecem aulas one-to-one, né? Ou seja, você tem alguma dificuldade ali no speaking, ou no listening, ou na escrita, ele vai te atender num horário separado ali por pelo menos 1 hora para poder te ajudar nessas dificuldades, enfim, entre tantas outras atividades extracurriculares. Então, pessoal, para você que busca, né, uma escola para um objetivo específico, é sempre muito importante lembrar. Se você quiser, por exemplo, continuar na Irlanda e entrar para uma profissão mais específica, mas você vai ter que se qualificar no país, é importante que você já saiba que você vai precisar do IELTS no mínimo 6 ou 6.5, que é uma pontuação difícil, né? Você tem que estar num nível aí pelo menos C1 para conseguir chegar nessa pontuação, que é o mínimo exigido pelas universidades. Gente, faculdade na Irlanda hoje é mais barato do que inglês. Se você for ver, você vai ter cursos aí de 1, 2, 3 anos, dependendo do curso, dá para você economizar uma grana e ainda ter uma extensão de mais 1 ano, 2 anos, 3 anos de visto, dependendo da graduação ou pós-graduação que você for fazer. Basta só ter o inglês, mas para isso é muito importante que você busque uma escola que te dê um bom preparatório para o exame do IELTS, que é o certificado mais comum que o pessoal normalmente faz na Irlanda, tá? E lembrem, não busquem por uma cidade apenas porque nessa cidade vai ter os cursos mais baratos. Lembra, ó, Limerick, Cork, são cidades que estão complicadíssimas para conseguir trabalho e principalmente acomodação. O custo da acomodação está muito alto porque está muito escasso e o pessoal tem relatado cada vez mais dificuldades para conseguir emprego. Imagina você ficar numa cidade onde o custo é altíssimo, ficar 3, 4 meses sem trabalhar só gastando da sua comprovação financeira. Dinheiro que você poderia ter guardado lá atrás para investir depois na sua capacitação. Então busque por uma escola dentro de uma cidade que vai dar o retorno que você precisa, tá? Se a sua intenção é buscar uma cidade que te dê um retorno financeiro, ou seja, uma cidade bem turística, que é fácil de você conseguir trabalho, veja se tem a escola que vai agregar ao seu objetivo. Porque assim, por mais que você pague aí 1.000, 1.500 euros a mais num curso, tem algumas cidades que você recupera esse valor em 2, no máximo 3 meses. Então tem, às vezes, se você colocar na balança, né, a longo prazo, não vale a pena você economizar um pouquinho para depois ficar no perrengue, entende? Às vezes vale mais a pena você ir para uma cidade onde tem fácil acesso ao trabalho e um custo de vida mais reduzido para você guardar dinheiro e ter um ensino de qualidade. Além disso, pessoal, a gente tem que falar sobre comprovação financeira, que pode ser o maior custo, embora não seja uma despesa, é um valor que você tem que apresentar para a imigração quando você chega no país. Um valor de 6.665 euros já depositados em conta no seu próprio nome em euros, tá? Ah, Cauê, mas para que serve esse valor? Por que não é uma despesa? Porque é um valor que a imigração da Irlanda, não só da Irlanda, mas qualquer outro país que você for estudar, no Canadá, Austrália, Nova Zelândia, todos os países pedem que você apresente um fundo de reserva para emergências. Mas se eu vou trabalhar, para que eu tenho que ter esse dinheiro? Porque pode acontecer as emergências. Você pode ficar doente, você pode ter um acidente, pode vir uma pandemia e aí você não conseguir trabalhar. Então, normalmente, o governo desses países exigem, né, que os estudantes apresentem uma comprovação financeira. Então, assim, esse valor, ele é alto. Se a gente for juntar esse valor mais o valor do curso, a gente já está falando algo em torno de 80, 90 mil reais, tá? Eu posso pegar emprestado esse valor? Olha, não posso dizer que você não pode, né? Você pode ter sim o auxílio dos seus familiares, né? O importante é que você saiba que depois que você chegar na Irlanda, você vai ter algumas despesas, né? Aluguel, vai comprar uma roupa mais adequada para o frio, né? Alimentação, esse tipo de coisa. E aí quando você for tirar o seu visto, né, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, já vai ter passado algumas semanas, ou seja, você já não vai mais ter esse valor. Não tem problema, contanto que você guarde os recibos daquela despesa que você teve, e aí sim você mostra novamente, caso o oficial de imigração peça, o comprovante de quanto sobrou na sua conta. Por isso é importante que vocês, mesmo que vocês vão fazer um empréstimo, né, pedir um auxílio para algum familiar, não devolvam esse valor, não enviem de volta para o Brasil esse valor antes de você tirar o seu visto, porque aí ele vai entender que esse valor não era genuíno, ele não era seu de fato e você não vai mais ter posse desse dinheiro, tá? Então é sempre, claro, muito importante que você tenha uma reserva, porque emergências podem acontecer, mas caso você tenha parte desse valor que você tenha que devolver para alguém, a gente sempre recomenda que deixe passar pelo menos a aplicação para o seu visto depois que você tenha chegado no país. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o que você precisa fazer depois que chegar na Irlanda. Quais são os seus primeiros passos, né?
correr atrás de visto, documento fiscal, que é o PPS, né? Procurar trabalho, procurar acomodação e tudo mais. Vou dar algumas dicas especiais aqui para vocês. Então, não deixe de se inscrever no canal, clicar no botãozinho de hypar, se aparecer aí para você, para ajudar esse vídeo se espalhando aí pela plataforma e ajudar outras pessoas, tá bem? Vou ficando por aqui, um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!